Meu pensamento está em ti, Senhor. Meu pensamento está em ti, Senhor. Meu pensamento está em ti, Senhor. Meu pensamento está em ti. Declara porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me deste carinho, me deste amor, porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me deste carinho, me deste amor. Graças a Deus. Boa noite, irmãos. Deus abençoe. Amém. A todos os nomes do Senhor Jesus. Vamos aproveitar que nós estamos em pé. Vamos abrir nossas a escritura já bem conhecida dos irmãos. Estamos lendo em alguns cultos, né? O livro de Ezequiel, capítulo 9. Graças a Deus. Ezequiel, capítulo 9. Depois de Jeremias. Amém. Ezequiel, capítulo 9. Vamos começar no versículo 4. Perdão, mas eu vou ler do versículo 1, tá? Amém. Do versículo 1 em diante. Ezequiel, capítulo 9. Versículo 1 em diante, diz assim: Ele gritou também aos meus ouvidos com alta voz, dizendo: Fazei com que aqueles que têm cobranças. Então vai ter um cobrar aqui, né? Alguém vai cobrar alguma coisa, né? Tem cobranças, né, a ser feita, né? Tem cobranças, né? Aqueles que têm cobrança sobre a cidade, se aproxime cada um com as suas armas destruidoras em suas mãos. E eis que 6 homens vinham do caminho do portão mais alto que fica em direção ao norte, e cada homem com uma arma de massacre em sua mão. E um homem entre eles estava vestido de linho, com um tinteiro de escritor ao seu lado. Eles entraram e se colocaram ao lado do altar de bronze. Tinha 6 aqui com as armas destruidoras, e um 7º, né? Estava vestido de linho, que não tinha uma arma de destruição, mas tinha o selo de Deus, né? Carregava a graça e a misericórdia, né? No meio do juízo, né? Amém? E a glória do Deus de Israel elevou-se acima do querubim, sobre o qual estava até a soleira da casa, e ele clamou ao homem vestido de linho que tinha o tinteiro de escritor ao seu lado. O Senhor lhe disse: Vá pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e põe uma marca sobre as testas dos homens que suspiram e choram por causa de todas as abominações que são feitas em seu meio. E aos outros disse ele ao meu ouvir: Ide após ele, através da cidade, e feri. Não poupem os vossos olhos, nem tende pena. Matai totalmente velhos e jovens, donzelas e crianças, pequenos e mulheres. Mas não chegueis perto de nenhum homem sobre o qual estiver a marca, e começai pelo meu santuário. Então eles começaram pelos homens anciãos que estava diante da casa. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por essa noite abençoada. Obrigado, meu Deus, por cada irmão, cada irmã aqui presente nesta noite que vieram aqui. E eu sei, meu Deus, que embora nós gostamos de termos companheirismo uns com os outros, gostamos de nos ver, de nos abraçar, de poder nos saudar, termos essa comunhão de espírito aqui nessa terra,
Mas quando nós viemos a um lugar como esse, certamente nós viemos para ver a Jesus, não viemos para ver um homem. E nessa noite, Senhor, então, se os teus filhos vieram para ver a Jesus, que eu possa diminuir e o Senhor possa crescer. O Senhor é a sua palavra. E essa palavra que é Jesus Cristo ser manifestada de uma forma sobrenatural, uma forma especial, e os teus filhos poderem sair daqui, meu Deus, instruído pela tua palavra. Amém? Sabendo que aqui é o nosso treinamento e ali fora, sim, é o nosso campo de batalha. E toda a instrução que o Espírito Santo nos dá aqui dentro é necessário para nós, para quando nós sairmos ali, saber como nós enfrentarmos o inimigo de nossa alma. E sei que o mistério que Deus tem nos trazido, o mistério do Senhor, é para produzir em nós uma fé sobrenatural de arrebatamento. Então, Senhor, é nisso que nós estamos nessa noite descansados. Saber que o Senhor tem o plano, o Senhor tem o segredo, e nesse segredo está o que nós precisamos, fé de rápido. Agora, Senhor, circuncida os meus lábios, para poder falar a tua palavra, os ouvidos dos teus filhos que vão ouvir, e os seus corações para receber. Esta é minha oração e meu agradecimento, no precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem sentar, irmãos? Amém. Graças a Deus por mais essa oportunidade que Deus nos concede, né, de estarmos reunidos aqui nesse pequeno lugar, né? Amém? É pequeno, estamos entre poucos, mas Deus está presente, né? Isso é o mais importante, né? Amém? Então, nessa noite eu quero, primeiro, antes de nós iniciarmos, apresentar nossos irmãos, né? É claro que o irmão Edgar e a família eu nem apresento mais, né? Somos uma massa só, né, irmão Edgar? Então, não tem necessidade de apresentar, né? Mas pela primeira vez está a irmã Marilene, né? Amém. Sobrinha do irmão Edgar. Amém. Prazer ver a irmã. Fazia algum tempinho que eu não vi a irmã. Que a irmã seja muito bem-vinda no nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Sinta-se à vontade. Amém. A irmã está na casa de Deus. Eu creio que a irmã também veio com a irmã Odilca, né? Como é que é o nome da irmã? Rosane. A irmã é de Sapucaia também? Não. Ah, não é de Sapucaia? Da onde? Do Paraná, irmão. Qual é a cidade lá do Paraná? Ah, eu passei esses dias dentro de Ponta Grossa, lá fui em Jataizinho, passei lá por Ponta Grossa, passei dentro da cidade. Deus abençoe a nossa irmã Rosane de Ponta Grossa, né? Amém, vai ficar bastante tempo aí. Tá, um pouquinho já está indo já. Ah, tá bom, meu irmão. Muito, muito bom, né? Deus te abençoe ricamente. Prazer conhecer a irmã, né? Amém? Também Moisés falou comigo, né, Moisés? Vem aqui na frente então, Moisés, deixa eu te apresentar aqui para os irmãos aqui. Aproveitar já esse momento aqui também. Amém. Aqui está o Moisés, filho da irmã Zuleide, cunhado do irmão Jorge, né? Tem assistido alguns cultos, né, algum tempo já conosco, né? E hoje ele mandou uma mensagem e disse para mim: pastor, eu estou cansado de comer as bolotas de porco e quero voltar para a casa do pai. Graças a Deus. O senhor me reconcilia? Eu digo, com certeza, né? É uma festa no céu para o pecador que é redimido e retorna, né? Amém. Amém. Então os irmãos recebem o irmão Moisés de volta à comunhão. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Amém. Também te apresentar, não te apresentei aquele dia, né? O Mateus, vem cá, Mateus, deixa eu apresentar também para a igreja aqui o Mateuzinho também. Amém. Domingo não foi retrasado, acho que um mês atrás, né? Amém. O Mateus, fazia algum tempo que eu andava namorando ele, né? Terminava o culto, tem que te batizar, mas deixando sempre o Espírito Santo trabalhar, né? Amém. Amém, eu acho que um mês atrás, mais ou menos, né? Um mês atrás, amém. O Mateus falou comigo e disse que então Deus tinha tocado no seu coração, que estava na hora de ele, amém, tomar essa decisão, amém, se batizar nas águas, tomar o nome do Senhor Jesus Cristo pela fé. E nós fomos ali no Paquetá e batizamos ele no nome do Senhor Jesus Cristo, né? Os irmãos estão felizes? Pode dar uma salva de palmas para Jesus? Amém? Aleluia. Também está conosco, né, a nossa irmã, me esqueci o nome da irmã, a irmã Maria, né?
Irmã Maria, mãe da irmã Denise, Amém. que participou lá do batismo lá também, né? Foi uma bênção lá, né? Nos renovamos bastante lá na beira da água, né, irmã? Que a irmã também seja muito bem-vinda no nosso meio, no nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Amém? Deus. Graças a Deus, né? Então, irmãos, deixa eu tentar expressar o que Deus tem colocado no meu coração, né? Às vezes, nós meditamos sobre a palavra e quando a gente está no quarto ou no escritório, seja o lugar onde a gente está meditando a palavra, desce de uma maneira no coração da gente, tão especial, né? E claro que às vezes a gente não consegue expressar da maneira que a gente recebe, né? A gente gostaria de expressar da maneira que Deus nos dá, mas assim eu quero sempre falar no melhor do meu entendimento e deixar o Espírito Santo sempre conduzir, né? Embora eu sempre faça um esboço assim, marcando escritura, mensagem, mas eu não fico preso assim em anotação, né? Eu sempre deixo o Espírito Santo me conduzir, né? Já cheguei no púlpito pronto para pegar algumas coisas, aí chegar o Espírito Santo captar a necessidade da igreja e a gente sair fora daquele tema ali que a gente estava esperando pregar e falar outras coisas que, amém, que Deus sabe a necessidade de cada um, né? Então nessa noite não queremos fazer diferente, né? Nós queremos que o Espírito Santo, amém, nos conduza aqui. Antes de eu entrar aqui, eu quero falar umas coisinhas importantes assim para os irmãos. Já há algum tempo, né? No ministério que Deus tem nos dado, da palavra, eu tenho pregado para os irmãos em Araranguá, aqui em Canoas, em outras partes que a gente viaja, né? Em outra cidade que a gente atende. E percebi assim que Deus me conduziu em alguns cultos, em muitos cultos, eu vou dizer assim, a dar uma insistida em algumas coisas, em alguns pontos da mensagem, né? E é claro que a gente sente o mover do Espírito Santo, a gente fala conforme o Espírito Santo coloca na nossa boca, mas depois, conforme Deus vai acrescentando a sua palavra, vai nos trazendo coisas novas para nós, então nós vamos compreendendo alguns porquê, né? Porque o Espírito Santo insiste com nós em algumas coisas, né? Então, irmãos, concernente ao Espírito Santo, ao novo nascimento, é um dos pontos que Deus me moveu muito no meu coração, que eu falasse para a igreja, né? E eu tenho falado tanto sobre o batismo com o Espírito Santo e o novo nascimento, que alguns irmãos até me taxaram eu como, o pastor Davi virou um pentecostal refinado. Tá bom, que assim seja, né? Que eu seja um pentecostal refinado. Amém. Quando nós lemos as mensagens do irmão Brana, é raro tu ler uma mensagem do irmão Brana que o irmão Brana não fala sobre o novo nascimento, né? É raro. Antes de 63 e depois de 63. É raro tu ver o irmão Brana pregar e não dar um toquezinho sobre o novo nascimento. Então, se eu sou um pentecostal refinado, o William Brana era um pentecostal refinado, né? Porque ele sempre tocou muito nesse ponto. E sempre foi algo que sempre mexeu muito comigo. Sempre, esse assunto sempre moveu muito no meu coração, a respeito de novo nascimento e batismo com o Espírito Santo. Sempre foi um assunto que foi muito, muito pessoal para mim sempre. Porque, irmãos, eu não sei vocês, né? Eu não consigo crer numa mensagem que Deus nos enviou apenas como uma teoria, como uma coisa teórica. Eu creio que essa mensagem que Deus nos enviou, ela é espírito e vida. Ela tem uma vida em si. Não é verdade? Que a mensagem de Mombrana, ela tem vida. Ela é viva. A mensagem, ela é sobrenatural. Né? Ela não é apenas uma teoria. E aí, diante da teoria dessa vida, Deus tem despertado pregações que nós temos pregado e temos falado a respeito de pessoas que apenas adquirem a informação da mensagem e quase nada de revelação. E o que nós precisamos não é sermos informados da mensagem. O que nós precisamos é de revelação da mensagem, né? E a gente vê que as pessoas com informação, eles vão até uma certa altura, mas quando chega a um certo lugar,
eles não conseguem suportar o teor, a caloria das provas, e eles acabam desistindo e parando no caminho. E a gente olha pessoas que a gente tinha admiração e pensava, meu Deus, irmão, irmã, esse irmão é um eleito, essa irmã é uma eleita. Daqui a pouquinho você olha, você se decepciona, sabe quem parou na fé? Sabe quem saiu? Fulano, Beltrano, Ciclano. O que houve? O que aconteceu? Receberam revelação? Não, apenas foram informados da mensagem, né? Receberam muita informação e pouca revelação, né? Então, eu não creio que essa mensagem seja apenas uma teoria, né? Que a gente se aprende e se decora como um livro de regras de instrução. Eu creio que essa mensagem é o Espírito Santo. Amém? O irmão Branco cantava um corinho que dizia assim, ó: está manchado de sangue, sim, está manchado de sangue, o Evangelho do Espírito Santo. Está manchado de sangue. Esse Evangelho, essa mensagem é o Espírito Santo. Amém. Nós temos que ter essa consciência. Amém. Aleluia. Você está feliz pela tua eleição, irmão? Está feliz por ser um eleito? Graças a Deus. Amém. A eleição, ela tem uma participação muito grande na nossa caminhada, né? A participação da eleição para nós é fundamental, né? Também, já expressando um pensamento, quando o profeta diz que um fundo clama por um outro fundo, é claro que eu também estou consciente que só pode haver um clamor na pessoa por revelação, também se houver uma semente de predestinação no coração dela, né? Se não houver, esse clamor nunca surge, né? Aí também os irmãos cantam, né? Há um clamor pela revelação. E o eleito de Deus, ele nunca está satisfeito com o que tem, né? Porque da maneira que estamos incompleto. E uma vez eu dei um exemplo aqui para os irmãos, em outros cultos também, né? Que uma vez eu vi uma tabelinha lá, um cartazinho na internet, aquele homem da cadeira de roda admirando aquele que tinha pernas para caminhar, e aquele que tinha perna para caminhar interessado naquele que tinha uma bicicleta, e o da bicicleta do carro para a caminhoneta grande, e o da caminhoneta grande de olho naquele que estava andando no helicóptero, né? Então assim, sempre em ascensão, sempre desejamos mais, né? E isso é tão verdade que os irmãos lá na sexta dimensão, quando eles estão lá, que o irmão Brana chega, o irmão Brana era um recém-chegado e chegou lá, encontra um sentimento, uma atmosfera muito boa, muito maravilhosa, né? Puro amor, amor divino, aquele sentimento entre os irmãos, mas ele percebeu que os irmãos que estavam na sexta dimensão ainda não estavam satisfeitos com aquela situação que eles estavam, embora estavam na teofania, né? O corpo-palavra, né? Então lá naquela dimensão ainda eles estavam desejando por algo maior. Verdade. Né? E o algo maior é, um dia desses, Jesus virá a ti primeiro. Amém. E nós retornaremos contigo para a terra, para um corpo. Nesse corpo nós beberemos e comeremos esse corpo. E que estavam sempre clamando por algo a mais, né? Então não creio que o eleito chega e estaciona. Bom, era isso aqui, estou satisfeito com isso e tá bom, que Deus tem me dado. Não, o eleito está sempre desejando por algo a mais, né? Amém, amém. Aí, como nós citamos no outro culto, a escritura: a vereda do justo é como o romper da aurora, vai brilhando mais e mais até que seja dia perfeito. Então nós estamos buscando por um dia perfeito, né? Amém? Então Deus está iluminando isso no nosso coração. Eu me lembro que quando eu me batizei nas águas, eu tinha 17 anos, me batizei nas águas, e os cultos de domingo não era aqui na Matias, o culto de domingo era lá na Chácara Barreto. Aí fui no culto da Chácara Barreto e estou naquele entusiasmo, né? Tinha aceitado Jesus, tinha recebido a mensagem e querendo saber, querendo conhecer, querendo ter o conhecimento da mensagem, querendo conversar com os irmãos que conheciam a mensagem. Um tempo difícil também, irmão Edgar, de ter mensagem naquele tempo, né? Como eu digo, né? Quem tinha não emprestava, e quem emprestava não recebia mais, não devolvia, né? Então, era aquele desejo por ter mensagem. Cheguei no culto, o tema que o pastor Gílio começou a pregar foi a respeito da conversão dele. Vou pregar sobre a conversão dele.
Na conversão dele, ele contando que aceitou Jesus e serviu Jesus por algum tempo. Depois evangelizou a sua esposa, a Marlene aceitou Jesus também. E naquele tempo, né, eles aceitaram Jesus no auge da era pentecostal, né? No auge da era pentecostal. E na era pentecostal a gente sabe que tinha uma particularidade, os irmãos pentecostal, eles eram muito aguerridos na fé que eles tinham, né? Eu estava dizendo hoje lá na mesa, lá conversando com meu irmão, com a Marilene, que aqueles irmãos lá, quando vinham visitar, eles já vinham, chegavam e diziam: ô, irmã Jessi, vim aqui orar com a senhora. Esse era o tipo de visita, né? Então eles, né, pegavam a cadeirinha, se ajoelhavam, independente se era chão batido, se era o chão sujo, eles não estavam preocupados se sujar a calça, se ajoelhavam, e eles oravam mesmo. E como a graça de Deus naqueles dias era a restauração dos dons, então eles oravam até Deus mover aquilo. Então, quando Deus não movia aquilo, eles ficavam em oração, né? Tanto que o irmão Brandt disse assim: os pentecostal têm e não sabem o que eles têm. Os batistas conhecem, mas não têm. Então, se unir os batistas que têm a teoria com os pentecostal que têm a vida, nós teríamos a noiva, de tão próximo que eles chegaram, né? Então eles chegaram próximo disso, né? Então os irmãos pentecostal tinham aquele costume, como assim o Mateuzinho se batizou agora, né? Se fosse na era pentecostal, meus irmãos então faziam um grupo de oração e levavam o Mateus para orar, e vamos orando com o Mateus até que o Mateus recebesse o Espírito Santo daquela maneira, né? A restauração dos dons, enquanto eles não vissem ele falar em língua, ou profetizar, ou pular, sentir aquela sensação, os irmãos não deixavam ele, né? Ficava ali. E aí diz que o pastor Giro então ia para as orações, orava com os irmãos, e um dia a irmã Marlene recebeu o Espírito Santo primeiro do que ele. E aí ficou pensando: meu Deus do céu, a irmã Marlene aceitou Jesus depois de mim, recebe o Espírito Santo primeiro do que eu. E aí ele ficou naquela busca, buscando. Chegava no culto, os irmãos cantavam, que era um hino muito cantado. O irmão Branco cantava muito esse hino, né? Dos tais, podes tu também dizer, sou dos tais. E assim, ó, eu não conseguia cantar, me dava um nó na garganta, porque eu não me sentia um dos tais. Porque o hino diz que para ti ser um dos tais, tu tem que ser revestido de poder primeiro. Então poderás então dizer, sou um dos tais. É isso que o hino está dizendo. E ele ouviu os irmãos cantando, me dava um nó na garganta, eu não conseguia cantar assim: meu Deus, eu não sou um dos tais ainda. Bom, até que ele foi orando, buscando a Deus, foi perseverante, e um dia ele recebeu o Espírito Santo. Bom, quando ele recebeu o Espírito Santo, ele disse: eu não vi a hora de ir para casa, e eu não vi a hora de ir na igreja, os irmãos cantar um dos tais, para eu poder cantar, que agora eu me senti um dos tais. Amém. Tá. Eu ouvi aquela pregação e saí daquele culto pensativo de: Senhor, meu Deus do céu, é isso, né? A gente está aqui buscando por mensagem, conversar com irmãos que conhecem a mensagem, e o principal é isso, é receber o Espírito Santo. Aí me lembro que eu fui para casa, e é claro também, sem instrução de como fazer a coisa correta, né? Não fui instruído, também não perguntei também, né? Aí fui para casa, a nossa casinha ali era pequenininho, tinha um quartinho que era um puxadinho do lado ali. Entrei no meu quartinho, fechei minha porta, me ajoelhei e comecei a orar pelo Espírito Santo. Claro, daquela forma que a gente sabia lá da era pentecostal, né? Glória, 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 aleluia, 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 aleluia. Que a gente sabe que não é assim a forma, né? A minha irmã Brana ensinou. O irmão Brano não veio tirar os dons espirituais da igreja. O irmão Brano veio colocar os dons em ordem. O problema é que o povo da mensagem entenderam errado e entenderam que o irmão Brano tirou os dons. O irmão Brano não tirou. Ele colocou em ordem. E o irmão Brano diz que Deus vai pedir conta daquela igreja que não tem os dons espirituais. Então, essa é a verdade, né? Então, como é que o profeta coloca em ordem? Ele disse: irmão, quando tu for orar pelo Espírito Santo, tu tem que orar citando para Deus as promessas, né? Aqui, né, para os jovens, né, importante, né, buscar o Espírito Santo, né, orar a Deus sempre citando as promessas. O Senhor prometeu que enviaria o Espírito Santo, Consolador. Vai orando e vai citando para Deus aquilo que Ele prometeu.
Porque você tem que lembrar Deus de suas promessas. Lembrar Deus, Deus esquece? Não, Deus não esquece, mas Deus gosta de ser lembrado. Amém. Quando Israel começou a clamar, a Bíblia diz que Deus desceu e disse, eu lembrei da promessa que eu fiz a Abraão. Aleluia. Então Deus gosta de ser lembrado. Mas como eu não sabia, fiquei ali, glória, glória, aleluia, aleluia, Jesus me dá o Espírito Santo, me dá, aleluia, glória, glória, glória. Passei a noite toda, quando vi o relógio estava despertando, de manhã estava na hora de eu ir trabalhar, e não tinha recebido nada, né? Aí saí frustrado, saí triste, orei a noite toda, Jesus não quis me dar o Espírito Santo. E fiquei muito tempo assim, tentando buscar daquela forma, tentando buscar daquela maneira, e não aconteceu na época como eu esperava. Bem, um dia eu estava lendo uma mensagem, que vocês conhecem essa mensagem, e até como eu disse que era um tempo de dificuldade de ter as mensagens, essa mensagem, para mim ter ela, eu tive que roubar de um irmão. Foi do pai do Moisés. Roubei a mensagem dele, mas depois devolvi. Porque não tinha mensagem. Estou lendo essa mensagem, e não sei se o Edgar lembra, o pastor Gino deu uma escala para me pregar ali, e eu preguei em cima dessa mensagem sobre 11 mistérios que Deus tinha revelado no ministério do irmão Brana, no culto de sábado, no culto da mocidade. São 11 mistérios ali, né? E num desses mistérios que o irmão Brana está falando que o Senhor Jesus Cristo revelou no seu ministério, um dos mistérios revelados foi um batismo com o Espírito Santo sem sensação. Alguém aqui já leu isso, já ouviu falar disso, né? Que Deus trouxe no seu ministério uma revelação que haveria um novo nascimento, um batismo do Espírito Santo sem sensação. Tá bom. Quando eu li essa mensagem, eu até me confortei um pouco. Fiquei um pouco confortado, graças a Deus, né? Mas a gente não pode relaxar nunca, né? Pensei, bom, graças a Deus, porque também se tem um novo nascimento sem sensação, por que eu estou tão incomodado, estou tão aflito por não ter recebido o que os irmãos recebem? Lembra as vigílias, né? Os irmãos iam para as vigílias, os irmãos começaram a cantar corinho, e todo mundo recebendo, todo mundo se alegrando, se renovando. Meu Deus, me senti o patinho feio nas vigílias, né? Saía decepcionado. Parecia que Deus não queria me dar. Bom, quando eu li a mensagem, me veio um certo conforto. Bom, talvez seja isso, talvez Deus esteja trabalhando comigo, como o irmão Brana citou ali, né? Maria gerou Cristo sem sentir sensação. Oh, glória a Deus por isso, e tá. Aí fiquei um tempo assim com essa linha de pensamento. Estava numa vigília, uma ocasião, os irmãos estão se alegrando, agora já estava em paz no meu coração, sentadinho, pensando assim, bom, eu vou nessa vigília. Se eu receber o que os irmãos recebem, amém. Se eu não receber, pode ser sem sensação, que eu receba Cristo. Amém. Estou ali em paz, descansado nisso. Uma irmã lá, muito abençoada, chegou perto de mim e disse, ô irmão Davi, o irmão não recebeu nada, irmão. Aí eu disse para ela assim, irmã, abaixa aqui um pouquinho, quero falar com a senhora. Ela abaixou, eu disse, irmã, a Maria sentiu Cristo sem sentir sensação. Ela me olhou, assim, saiu de perto de mim, parou, me olhou de novo. Até tirei a bênção da irmã, assim, porque ela parou de se renovar, assim. Diga, Jesus, tirei a bênção da irmã. Depois ela procurou saber o que eu tinha dito para ela. Bom, o tempo passou. E aí, irmãos, o que acontece? Acontece assim. Quando nós assistimos às pregações do irmão Brana, os cultos do irmão Brana, o que a gente percebe? Que os cultos do irmão Brana não são aqueles cultos que as pessoas têm ideia assim, ouvissem um alfinete quando cai no chão. Não era assim o culto do irmão Brana. Os cultos do irmão Brana eram cultos avivados. Amém. O culto do irmão Brana era avivado. Críticos, assim, pessoas que tinham mais poder aquisitivo, não que pessoas bem de vida não possam ser salvos, né? Mas lá na América tinha aquele orgulho, aquela jactância, né? E alguém disse, irmão Brana, eu até poderia patrocinar as tuas reuniões, mas por que tu não tenta trocar um pouco de público, sabe? Pega um público mais requintado. Não sei se alguém leu essa mensagem, alguém fez uma proposta assim para o irmão Brana, né? Que ele queria ajudar, mas que mudasse o público.
Porque aquele pessoa que era mais requintado, ele se sentiu mal no meio daquele povão do irmão Brana. Pessoa simples, humilde e que tinha uma verdadeira religião. Religião que eu digo não religião veste, mas a verdadeira chama, né, do evangelho, né? E durante as pregações do irmão Brana, você vê, aleluia, glória a Deus, amém, os irmãos lá atrás, né? Os irmãos estão sempre glorificando. E alguém se incomodou e disse, irmão Brana, como é que o senhor consegue pregar com essa gente toda agitada aí, gritando, clamando? Mas, irmão, é isso que me leva a pregar. Amém. É isso que me incentiva a pregar. É isso que me dá força. Mas, claro, é mais fácil eu pegar o parágrafo do irmão Brana e dizer assim, eu admirei aquela igreja que se ouviu um alfinete cair no chão, me apegar a isso da igreja dos Mormons, do que ver a realidade do que acontecia no tabernáculo. Eu tenho certeza que nunca ninguém ouviu um alfinete no tabernáculo Brana, não tinha como. Era muito fervor naquela igreja. O irmão Brana era avivado. Bom, o que acontece, né? A mensagem veio para o Brasil, né, por alguma linha de alguns ministros que eram mais batistas, né, da casa de igreja mais tradicional, e nós recebemos aqui a mensagem dessa forma, a maioria, né, uma forma formal. Verdade. E aí, irmãos, para justificar a falta desta vida, a falta dessa vida Meu Deus. do Espírito Santo, é claro que foi mais fácil se apegar a esse parágrafo do batismo do Espírito Santo sem sensação e ficar apenas com isso. Né? Claro, uma boa saída, né? E de ver pastores proibir o povo de se alegrar, né? Proibir o povo de se alegrar. Eu vi um certo ministro, né, que foi na igreja de um outro ministro, que era muito avivado, que ele disse, não, essa igreja é uma igreja de feiticeiro. Porque ele não suportava ver Deus se mover. Ó, o irmão Brana disse que passou isso, não, o irmão Brana veio e colocou os pentecostais em ordem. Verdade. Não tirou essa vida da igreja nunca. Então, quando você viu os cultos do irmão Brana, era um culto avivado. E aí, irmãos, eu fiquei muito tempo também parado ali porque me fazia bem. É uma forma de te acomodar. Ah, graças a Deus, era isso aqui, descansei. Porque a gente não quer às vezes ter a busca, saber que tem que ter algo a mais, né? A pessoa quer estar acomodado. O que acontece? Quando o Espírito Santo começa a mostrar essas coisas, aí você começa a ler a mensagem. Aí, irmãos, tu pega a mensagem, por exemplo, olha, uma mensagem de 1965, a mensagem Dores de Parto. 65. Senhores, esse tempo foi em 62, 65. O irmão Brana diz assim, ó. Não existe uma outra forma de novo nascimento que não seja um novo nascimento com sujeira. Meu Deus. É? Tá lá? Diz, olha, não existe um bebê moderno que diz, olha, agora eu vou nascer, quando eu precisar mamar, vou tocar uma campainha, a mãe vai vir. Não, aquela criança chora para mamar. Verdade. Em 1965. Então tu vê que, meu Deus, tem algumas coisas que precisam realmente serem mudadas, gente. E aí, claro, aí voltamos lá aos velhos assuntos. Vê que novo nascimento tem que ser uma mudança de entendimento. Nós saímos daquele pensamento assim, ouvir a mensagem de Cristo é o suficiente. Não. Tu pode ouvir a mensagem, receber como informação, e a vida da mensagem nunca entrar em você. E às vezes a vida da mensagem não entra nas pessoas devido ao próprio ensinamento errado que tem. Né? São ensinados que você ouviu e creu, amém, você tem o Espírito Santo. Não, irmãos. Você pode receber a mensagem em forma de informação, ou você pode receber ela em forma de revelação. É diferente. Os irmãos compreendem isso, né, irmãos? Amém? Vocês continuam felizes? Amém. E aí, irmãos, dentro desses assuntos que nós estamos falando,
estou falando de um assunto importante para os irmãos, e só quero repassar uma coisa rapidinho aqui para os irmãos assim, quer ver? Isso aqui eu já falei em outros cultos. O irmão Brana, quando ele prega para nós a respeito de retornarmos a Deus, ele nos ensinou assim, que o caminho para retornar a Deus sempre é através do sangue, né? Sempre o caminho através do sangue. Uns pelas águas, outros pelo fogo, mas todos debaixo do sangue. Lembra que eu preguei aqui, fiz até aqui no quadrinho lá, redenção pelo sangue, redenção pelo poder e redenção, plenitude e regozijo. Então, Amém. o sangue está sempre presente, né? Claro. E aí, quando o profeta está nos ensinando a mensagem o sinal, o profeta nos ensinou o quê? Que não é o sangue literal de Jesus Cristo que caiu no chão. Não é a química do sangue. O profeta nos ensinou que o sangue de Jesus Cristo hoje é a vida que estava no sangue de Cristo, que quando tu coloca as tuas mãos pela fé sobre Jesus Cristo, teu Cordeiro, a vida que estava no sangue retorna para o adorador. Amém? Aleluia. E quando isso acontece, a Bíblia diz que ele não tem mais consciência de pecado. Então poderíamos até fazer uma reflexão. Pastor, me diz uma coisa para mim. Como é que eu sei que o sangue retornou para mim? Como é que eu sei que a vida retornou para mim? Eu perguntaria, irmão, você tem desejo ainda de pecar? Se tu não tem, irmão, é um bom sinal. É um sinal que a vida retornou para ti. Quando a vida retorna para ti, o profeta diz, a pessoa já não tem mais a consciência, não tem mais o desejo de pecar. Amém? Então o Espírito Santo é a vida de Cristo em nós. São João 5:24, né? Aqueles que ouvem minhas palavras, aquele que me enviou, tem vida eterna e não entra em condenação, mas tem passado da morte para a vida. O profeta diz que essa vida é Zoe, a própria vida de Deus habitando no crente. Amém? Vocês estão felizes? Amém. Bom, ele também nos ensinou na mensagem coisas que hão de ser, que a mensagem da hora, essa mensagem que nós cremos que Deus enviou, né? Não são as mensagens, né? É uma mensagem que Deus enviou, né? Que é essa mensagem que Deus nos enviou. Essa mensagem é a palavra sangrenta. Irmão, essa mensagem é o Espírito Santo. Amém? A mensagem é o Espírito Santo que Deus tem nos enviado. É a palavra sangrenta. E o profeta também nos ensinou na mensagem de Cristo é mistério de Deus revelado, que a noiva, ela segue sendo o sangue de Jesus Cristo aqui na terra. Então, se o sangue é o Espírito Santo, como eu preguei no outro culto, nós nos tornamos o Espírito Santo. Amém? Então a noiva de Jesus Cristo aqui na terra, ela é o Espírito Santo através do sangue de Jesus Cristo. Os irmãos creem assim? Amém? Amém? E aí, irmãos, para encerrar essa partezinha aqui, eu como pastor tenho algumas dificuldades. Por exemplo, pessoas me fazem todo tipo de pergunta. E é claro que eu não tenho uma cartilha de regras. Como é que é a tua pergunta mesmo, irmão? Tá, só um pouquinho, vamos ver aqui no índice aqui sobre essa pergunta. Ah, tá aqui. Irmão, é assim. Nós não temos isso, né? Tem perguntas que não tem resposta nem na Bíblia e nem na mensagem, né? E aí eu me lembro que o irmão Brana dava uma resposta assim, eu ficava pensando, o irmão Brana tem autoridade profética. Se ele disser sim, as pessoas vão crer. Se ele disser não, as pessoas também vão crer. Um bom tempo pensando assim. Hoje, como é que eu vejo? Irmão, o Espírito Santo não manufatura ninguém. O Espírito Santo tem a maneira de trabalhar com o eleito. E vocês podem notar que quando o irmão Brana não respondia, ele dizia assim, ó, irmã, isto eu vou deixar com você. Por quê, irmãos? Porque o Espírito Santo, através do profeta, sabia
que aquele mesmo Espírito Santo que estava trazendo a mensagem, um dia estaria sobre os crentes, e esse Espírito Santo guiaria as pessoas por toda a verdade. Amém. Amém. E que tem coisas que não tem resposta, mas tu tem aquele sentimento do Espírito Santo no teu coração, dizendo para ti sim ou não. Amém, Jesus? Sabe aquela direção de Deus? Não, irmão, tu me deu uma boa explicação sobre isso, mas ainda eu sinto de não fazer porque tem alguma coisa. Amém. Deus te abençoe. É sinal que o Espírito Santo está aí para te guiar até mesmo naquilo que tu não tem resposta escrito. Mas o Espírito Santo te guia pela verdade. Amém, Jesus? E aí, irmãos, eu sempre digo para os irmãos, coisa boa, irmãos, ter essa suave bicada do Espírito Santo na tua vida, dirigindo a tua caminhada. Amém? Sabe? Aquele Espírito Santo que não deixa tu errar, né? Amém. Eu me lembro uma vez eu fiz um serviço em Criciúma, terminei o serviço e fui para casa. Fui para casa, deu um problema no carro, fui consertar o carro, consertei o carro. Quando eu levei o carro para casa, abri o porta-malas, estava lá uns quantos material que tinha sobrado do serviço. Eu disse, esse material está aqui, tem que devolver para o rapaz. E o tempo passou, foi passando. E aí um irmão se mudou lá para perto de casa, e toda hora o irmão vinha, pastor, precisando de um pedaço de fio. Pega ali, irmão, mede ali os fios, ali, depois me diz quanto tu pegou, só para poder repor ali. E foram usando, quando eu usaram todo o material do homem. Meu Deus, e agora? Aquilo começou a pesar o coração, né? Esse material não é meu, usaram. Vou tomar uma atitude cristã, né? Liguei para ele, é o seguinte, estava com o teu material aqui, ia te devolver, aí prestei um pedaço de fio para um pedaço de fio para outro, e o material foi todo. Eu queria ver, fazer contigo aí um acerto aí para ver o que tu me cobra desse material aí que... Não, Davi, faz o seguinte, fica para ti, não tem problema. Só vê se tem umas brocas minhas aí de alvenaria aí, essas brocas serra-copo, né? E aí, como eu não vi as brocas, não tem. Não, então tá bom, o material pode ficar para ti. Aí o tempo passou, né? Passou o tempo, fiquei aliviado. Um dia abri a sacola, as duas brocas do homem dentro da minha sacola. Digo, meu Deus do céu. E aquilo já começou a me incomodar. Liguei para ele de novo, olha rapaz, eu não menti para ti, eu não vi. Tá aqui as tuas brocas, eu tenho que te entregar. Irmão, coisa boa tu ter a vida de Cristo pulsando em ti. Amém. Porque se só tem informação, Deus sabe que eu não sabia, eu não vi. Resto de material todo mundo leva para casa. Se tu não tem o Espírito Santo, irmão, tu age com essa lógica humana. Não é verdade? Amém, Jesus. E aí eu me lembro do irmão Brana. O Espírito Santo era tão sensível, irmão Brana, que o irmão Brana passou pela fronteira com algumas meia dúzia de laranja cítrica, fruta cítrica lá no carro dele, umas laranjas. E o guarda perguntou, senhor, tem alguma fruta cítrica? Não tenho. Depois de 150 quilômetros, ele abriu o capô, viu as laranjas atrás do porta-mala, voltou lá para pedir perdão para o guarda. Seu guarda, eu não sabia, mas estava aqui, eu passei 5 laranja. Espírito Santo sensível. Irmãos, Deus que nos ajude, não sei se vocês estão compreendendo, Deus nos ajude a sermos sensíveis ao Espírito Santo. Querem ter uma caminhada com sucesso com Deus, sempre seja sensível ao Espírito Santo. Amém. Amém? Porque o pregador não vai estar sempre contigo, não vai ter alguém sempre falando da mensagem contigo, não vai ter pregações sempre, tu vai estar no teu dia a dia, na correria, as coisas acontecendo, e tu vai precisar dessa sensibilidade para Deus te guiar em situações. Amém, Jesus? Glória a Deus. Deus é bom, né, irmãos? Aleluia. Bom, irmãos, aí o tema que nós estávamos falando, que eu comecei a falar ali para os irmãos, em Araranguá, uma longa conversa que eu tive com o George, né? Nós estávamos falando ali com os irmãos, eu até vou repetir aqui o parágrafo aqui, só para os irmãos verem aqui. Nós estávamos falando ali para os irmãos no tabernáculo, eu estou já pregando isso há algum tempo, sobre o julgamento.
né? Sobre o julgamento. Que o julgamento, ele está em 3 partes, né? É um grande julgamento dividido em 3 partes, esse julgamento. Nós temos o primeiro julgamento que está acontecendo agora. Os irmãos creem assim? Temos o julgamento que está acontecendo agora. Onde é que está isso na Bíblia? Pedro disse, 5:17, né? Porque o julgamento já começou pela casa de Deus. Então o julgamento já está acontecendo agora. Aqui está acontecendo o julgamento. Né? Outra escritura também que mostra esse julgamento é Coríntios capítulo 11, que diz assim: porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Primeiro, Deus te dá a oportunidade de você montar o seu próprio tribunal. E todo dia você fazer o seu próprio julgamento. A vida que eu estou vivendo é a vida que Deus quer que eu viva? A maneira que eu tenho atuado é a maneira correta? O que eu falei agradou o Espírito Santo? A forma que eu estou me comportando tenho sido uma boa testemunha de Jesus Cristo? Deus dá oportunidade para que nós, todos os dias, fizemos esse julgamento. Qual o julgamento? Um julgamento de nós mesmos. Então assim, eu não gosto que o pastor fique me falando as coisas. Eu não gosto que irmão nenhum me corrija. Amém. Se tu não gosta que alguém te corrija, então faz o seguinte, te julgue a ti mesmo. Porque se tu te julgar a ti mesmo, não vai precisar Deus te julgar por meio da palavra. Teu julgamento está pronto. Teu próprio julgamento faz com que tu te corrija. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, é como eu digo nos cultos, né? É claro que é fácil, né, irmãos? A tendência humana é tu ter um tribunal de julgamento, mas geralmente para julgar a vida dos outros, né? E aí, às vezes, saímos do culto com uma lista de julgamento que fizemos, de coisas que vimos dos irmãos, e da nossa vida nada, né? Então, Deus dá a oportunidade de tu fazer um julgamento. Tu pode fazer um julgamento da tua vida e tu mesmo colocar a tua vida em ordem através desse julgamento, senão vai chegar o tempo que um dia tu vai julgar a tua vida e vai ser diferente, né? Aí Paulo disse assim, que é para que as pessoas se julguem a si mesmo, se ainda eles permanecem na fé, ou devemos nos provar a nós mesmos, para ver se ainda estamos na fé, ou se já não fomos reprovados por Deus. Quantas pessoas, que já não foram reprovados por Deus, porque faltaram em fazer esse julgamento de si mesmo, né? Bom, quando nós não nos julgamos a nós mesmos e por nós sermos eleitos de Deus e Deus tem que nos acertar, então Deus vem por meio da sua palavra e Deus traz este julgamento. Deus julga aqui. Deus nos julga. E Deus nos julga aqui, irmão, esse julgamento que Ele nos julga, a Bíblia diz, nós não seremos julgados pelo Senhor, mas quando nós somos julgados pelo Senhor, nós somos disciplinados para não sermos condenados com o mundo. Aí eu falei no outro culto, outro dia também, que as pessoas só respeitam aquilo que temem. E Deus sabe que é assim, que as pessoas só vão respeitar o que temem, então geralmente Deus tem que corrigir a pessoa no seu julgamento. E claro, isso é com eleito. Eu leio o Salmo 73, Davi se queixando, por que o ímpio prospera? Por que não acontece nada com ele? Por que a vinda do ímpio é sempre tranquila? Claro, irmão, Deus não tem responsabilidade com o ímpio. O ímpio está preparado para o trono branco. Agora o eleito tem que sair daqui pronto. Por que ele tem que sair daqui pronto? É o seguinte, ele sai daqui pronto porque Deus tem uma missão para ele.
Paulo, quando chegou na igreja de Coríntios, viu os irmãos lá, com aquelas picuinhas entre eles, coisinha pouquinha. Paulo dizia: gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês têm noção da posição de vocês? Vocês sabiam que vocês foram chamados para julgar o mundo? Vocês sabiam que até os anjos vocês vão julgar? E vocês não têm capacidade de resolver probleminha entre vocês, mas que tipo de juízes que vocês são? Né? Paulo mostra isso para eles, que eles teriam que julgar o mundo. Então, irmãos, se nós estamos aqui crendo que somos eleitos, que vamos julgar o mundo, então Deus tem que primeiro nos julgar por meio da sua palavra. Temos que ter um julgamento. Tá. Outra coisa. Como nós sempre aprendemos na mensagem assim, como é que sempre nós aprendemos? Aprendemos: a noiva não passará por julgamento. Vocês já ouviram isso, né? A noiva não passará por julgamento, a noiva não pode ser julgada, a noiva não pode ser julgada. Irmão, a noiva não vai passar pelo julgamento do trono branco. Tá? Outra coisa, eu não sei se vocês sabem disso. O trono branco, irmão, ele inicia no período da terceira vinda e encerra no final do milênio. O trono branco. Quando ele inicia no período da terceira vinda, ele inicia... Aí, deixa eu parar aqui e falar isso aqui para os irmãos. Quando eu li a escritura aqui, vocês viram que um daqueles que estão ali, ele estava com a roupa de linho, veste da noiva, e ele traz consigo o Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? O Espírito de graça. Amém. Amém? Nesse início de julgamento do trono branco na terceira vinda, é um julgamento que ainda tem misericórdia. Verdade. Verdade. Ali tem misericórdia. Por exemplo, assim, eu vou ler um parágrafo aqui, quero mostrar uma coisa para os irmãos. Quer ver que é importante isso aqui, irmãos? Olha só. Por exemplo, assim, nós estamos aqui no tribunal de Deus. Vocês creem assim? Isso aqui é um tribunal? Deus está nos julgando pela palavra? Amém. Então saia daqui absolvido em nome de Jesus. Amém. Amém. Nesse tribunal de Deus aqui, irmão, nós estamos aqui como réu. Só que nesse tribunal de Deus, o profeta disse a mensagem final para o eleito. Ele que é o juiz, que ele desceu como juiz, porque começou um julgamento. Por isso que o profeta começa a acusação depois de 63. Eu acuso essa geração, que agora um tribunal é a ser estabelecido. Ele começa o julgamento. Para o eleito, amém, que recebe a vida de Cristo nele, o Senhor que é juiz torna-se nosso advogado e torna também nosso júri. E o final do veredito é inocente. Amém. Saímos absolvidos. Vocês creem assim? Então que Deus nos ajude a estarmos nesse tribunal, recebermos a vida de Cristo, e quando Deus olhar para nós, ver Jesus através de nós, nos ver através do sangue e dizer: vocês todos são inocentes, perdoados. Amém? Saiu absolvido. Glória a Deus. Quando chega lá do outro lado, na terceira vinda, quando inicia esse julgamento do trono branco lá na terceira vinda, acontecem algumas coisas que a gente às vezes não presta muita atenção do que acontece. O profeta aqui dando uma explicação, que é essa parte que vocês todos já conhecem, né? Diz assim: então foi dado um espaço para o gentio, e eles vieram até esta era. Então existe 3 anos e meio ainda restando para os judeus. Agora, se tomarmos Apocalipse 11, apanharemos exatamente no final. A igreja não aparece até o capítulo 19 de Apocalipse. Deixa eu ver se eu estou... Não, irmão, não estou no parágrafo certo. Só um pouquinho. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Estou no parágrafo errado. Só um pouquinho. Não é essa parte que eu quero. Amém, Jesus. Vocês estão felizes? Amém. Só pegar aqui a parte certa aqui. Tá aqui, ó. A parte que todo mundo conhece, essa primeira parte aqui.
Ele diz assim: agora recorde como eu tenho dito, tudo opera em três. A sua vinda em três, a primeira vez ele veio para redimir sua noiva, amém? A segunda vez ele vem para levar a sua noiva, como num caso de amor, se aproxima e rouba durante a noite, leva embora para longe do mundo, encontrá-lo nos ares, a secreta vinda do Senhor, vê? A segunda vez ele vem para receber a sua noiva, a primeira vez para redimi-la, a segunda vez para recebê-la, e a terceira vez vem como ele, ela, rei e rainha. Aí diz assim, ó: e aqui vem ele de volta para o julgamento das nações. Então vai ter um julgamento das nações. Paulo disse: ouço que algum de vós, tendo algum negócio contra o outro, sois incapazes de julgar essas coisas mínimas. Não sabeis vós que os santos julgarão a terra? E aqui está o julgamento que foi dado a Cristo e aos seus. Disse que eles são os advogados do jurado. Pega essa parte aqui. Ali ele se assenta no trono, e aqui está a noiva, a advogada. Por que advogada? Então alguém vai ser defendido lá, né? Alguém vai ser defendido lá. Assim, alguns pensamentos que a gente tem, né? Vamos lá, vamos fazer um drama, né? Imagina você no tribunal, como juiz e também como um advogado. Tu tá lá para julgar, de repente aparece alguém lá e tu olha e diz assim, porque, irmão, nós temos que esquecer aquela ideia que todo mundo morre na tribulação, gente. Vai passar tanta gente da tribulação para o outro lado, para esse julgamento. Vai ter tanta gente lá. O trono branco vai ser para aqueles que partiram, que morreram. Os que estiverem vivos, o tribunal deles vai ser na terceira vinda. Amém? Quando você esquece essa ideia que todo mundo é eliminado no período da tribulação, tu imagina que vai chegar tanta gente ali nesse julgamento. E aí tu olha assim: ô Senhor, um dia meu filho estava doente, de madrugada, estava quase morrendo. E aquele lá pegou o carro e foi correndo levar no hospital para mim, Senhor. Os irmãos entendem isso, né? Porque ela vai ser advogada. Amém, Jesus? Glória! Mas, Senhor, uma vez eu estava sem nada em casa. Aquele casal lá, Senhor, foi lá levar um rancho para mim, Senhor. É? Advogada, né? Ela vai estar ali para o julgamento julgando, mas também absolvendo. É dado para ela isso. Ela será advogada. Amém, Jesus? Eu preguei num outro culto aqui, eu disse assim: Salomão tinha 700 esposas. As 700 esposas de Salomão representavam as 7 eras da igreja. Amém? 7 eras representava. O reinado de Salomão é o reinado que representava Cristo no milênio. O reinado de Salomão foi o único reinado que não teve guerra. Foi um tempo de paz. É claro que um pouquinho antes do tempo de paz, né, teve os acertos de conta, né? Não teve acerto de conta com Joabe, com o irmão dele. O que o irmão dele queria? O irmão dele queria a Sunamita, né? A Sunamita também representa Jerusalém, né? Então, calma, se ele quer a Sunamita, porque ele vai querer o reino também. Porque quem tem Jerusalém tem o reino, né? Exato. Por isso que todas as nações cobiçam Jerusalém, né? Claro que tem um acerto de conta antes, né? Por isso que ele diz aqui, ó: e ele gritou também aos meus ouvidos com alta voz, dizendo: fazei com que aqueles que têm cobrança, acerto de conta. Então primeiro tem os acertos de conta, né? Vamos acertar as contas, para nós entrarmos todo mundo em paz no milênio. Primeiro vamos colocar as coisas no lugar. Verdade. Tem uns dois aí que vai ter que ir pro lago de fogo, que é o falso profeta e a besta.
Tem alguns aí que precisam ser poupados porque foram enganados. Verdade. Claro, irmãos, e isso é o julgamento da terceira vinda. É assim. Amém. E aqui ela está como advogada. O profeta diz assim, ó. E aqui vem esses. Os livros foram abertos. E outro livro que é o livro da vida. Agora o primeiro livro era o livro dos pecadores que foram lançados fora, correto? Para começar, ele está ordenado. Aí está. Aí está os bodes. Ele não tem nem mesmo uma chance. Vê, para começar, é um pecador, correto? Agora ele é lançado fora. E para as ovelhas, elas passaram pelo julgamento. Elas tinham que ser julgadas. Os santos tinham que julgá-las. Deus não é injusto. Ele fala aqui sobre as nações inteiras, né? Se um pagão está ali embaixo na terra estranha, construindo o templo de ouro de 8, 10 milhões de dólares aqui na América, em vez de levar a mensagem para eles ali, Deus não nos fará responsável, mas Deus os poupará. Claro, Deus não é injusto, o profeta está dizendo. Só dar uma paradinha aqui e voltar aqui atrás. Aleluia. Irmãos, essa escritura aqui, que ele vem separar as ovelhas como bode, e aquela escritura que diz também em São Mateus capítulo 7, ó, não percam isso. Muitos naqueles dias dirão, Senhor, em teu nome eu preguei, em teu nome eu fiz, e o Senhor vai dizer, apartai-vos de mim. Irmão, isso não é no trono branco lá depois do milênio. Isso acontece, irmão, no trono branco da terceira vinda. Por quê, George? Pensem comigo aqui uma coisa, vamos lá. Por que é, e o profeta cita aqui essa escritura, eu vou ler aqui uns outros parágrafos, o profeta cita essa escritura, que eles chegam e dizem, Senhor, em teu nome eu fiz. Por quê? Irmão, quem partiu e já está no inferno na quinta dimensão, não vai recitar de lá dizendo, Senhor, em teu nome eu preguei, em teu nome eu fiz. Ele sabe quem está condenado. Quem é que chega diante de Deus dando essa justificativa que pregou? São aqueles que passam pela tribulação? São aqueles que passam pela tribulação, que aceitam a marca da besta pensando que é a obra de Deus, e chegam lá e tentam se justificar porque era um pregador do evangelho, porque seguiu pregando, porque seguiu falando, Senhor, em teu nome eu fiz, em teu nome eu fiz, em teu nome eu fiz. O Senhor vai lhes dizer abertamente, apartai-vos de mim, vós que praticasse a iniquidade. Aí volta o tema que eu estava falando, porque eu não vos conheço, eu não fui teu íntimo. Conhecer é intimidade. Nunca fomos íntimos, nunca tive uma intimidade contigo, nunca fomos marido e mulher. É esses que chegam nesse período. E é no período da terceira vinda que ele vai separar as ovelhas dos bodes. Por quê? O profeta diz na mensageira de Sardes, eles não são ovelhas. Ele diz assim, ele separa como ovelhas. Porque se eles fossem ovelha, eles teriam ouvido a voz do pastor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. E a voz de Deus para cada era é a voz do profeta. Vocês não ouviram a voz do mensageiro porque não era ovelha. Mas por eles não terem a oportunidade que nós estamos tendo, Deus não é injusto. Deus dará uma oportunidade para eles. Tá bom. Vocês não conheciam? Vocês não sabiam? Tá aí o milênio. Vou dar 1000 anos para vocês me servirem e fazer a coisa certa. Vê como Deus é justo, né? Aleluia. Aleluia. Como que acontece? Vamos pensar aqui. As nações vêm contra Jerusalém. O Senhor vence as nações. E aqueles que restam das nações vão levantar a bandeira branca. Senhor, o Senhor tem razão, não podemos contigo mesmo. Zacarias lá. Claro, Deus vai olhar aquele monte de pessoas que vieram porque foram arrastados. Senhor, eu não te conhecia. Eu sei que tu não me conhecia. Então vou te dar a oportunidade então, para te entrar no milênio. Porque no milênio tu vai ter a oportunidade de me conhecer.
Porque no milênio se cumpre aquela escritura que diz: naquele dia, diz o Senhor Deus, ninguém precisará tomar da mão do seu companheiro e dizer: vamos lá conhecer o Senhor, porque toda a terra terá o conhecimento do Senhor. Então no milênio todos vão conhecer o Senhor. E aí, irmãos, quando chega lá no final de 1000 anos, esses mesmos que entraram, porque vão viver muito, talvez muitos vão viver mais de 1000 anos, porque a Bíblia diz que lá o jovem que morrer de 100 anos é porque foi amaldiçoado. Então se 100 anos é jovem, imagina, né? Vão viver muito. Quando chegar lá no final, Satanás é solto e os engana, eles são lançados. Pode ver lá no trono branco, já não aparece misericórdia, aparece atar, braço e mão e tirar um lago de fogo, porque, gente, vocês tiveram 1000 anos para me conhecer e vocês se rebelaram contra mim. Não é assim? Eu dei 1000 anos para vocês me conheceram. Agora vocês não são mais inocentes, são culpados. Bem, Jesus. Ó, o profeta diz assim: aleluia, Deus poupará. Claro, Deus não é injusto. Vocês aqui, se você nunca viram isso antes, vocês não lhes será imputada a responsabilidade. Deus julga o homem e a mulher de acordo com a luz que ele recebe. Porque senão, irmão, todos não estariam condenados. Se Deus não te dá o Espírito Santo, Deus não pode cobrar os frutos de ti. Deus vai julgar as pessoas de acordo com a luz. O que a Bíblia diz? Apartai-vos de mim, vós que praticasse o quê? O que é iniquidade? Recebeu a luz e rejeitou a luz. Esse é o problema. Não tive luz. Qual foi a quantidade de luz que tu teve? Essa quantidade. Como é que tu foi nessa quantidade? Fui fiel nessa quantidade. Então tá. Então tu vai ter a oportunidade de ter a luz completa agora. Agora, o que tu fez com a luz? Senhor, achei muito forte, achei melhor enterrar, sabendo que o Senhor é um homem severo, né? Então fiquei meio com temor. Tu é praticante de iniquidade. Te deu, portanto, te conhecer. Te dei luz. O que tu fez com a luz que tu recebeu? Deus não está nos dando luz? E toda essa luz da mensagem, toda essa luz da palavra que Deus está nos dando, Deus vai cobrar de nós. Cada partícula dela. Terceira vinda, milênio, 144 mil. Nova Jerusalém, Monte do Senhor, Jerusalém que desce do céu, a que está na terra. Todos esses mistérios, tudo são luz. Amém por isso. Mas, caminhe na luz. Amém? E se agora os pagãos se levantarão, aquelas pessoas que estão ali fora adorando um templo, eles não sabem o que eles devem fazer, eles não sabem nada sobre isso, e Deus é injusto, Ele não os condenaria, a não ser que eles tivessem uma oportunidade, e lhes será designado um lugar para eles. Então eles vão ter a oportunidade de conhecer a Deus. Amém. Antes de chegar lá, vou dizer assim, na terceira instância, né, do julgamento, né? Essa aqui é a primeira, na terceira vinda é a segunda instância, e lá no final o trono branco seria a terceira instância, né? O final. Bom, aí o ponto, irmão, que nós estávamos falando, que esse aqui é o ápice, esse aqui que eu quero repetir, que eu já falei, mas eu quero que os irmãos, aleluia, tomem isso, irmãos, nos vossos corações, que é a saída essa aqui, irmãos. Quem é que quer ser absolvido do julgamento de Deus? Quer ser absolvido? Estamos sendo julgados. Todos nós vamos ter que comparecer diante do tribunal de Deus. Você sabia disso? Amém. Romanos capítulo 14, versículo 10, diz que todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, todos nós vamos ter que comparecer diante do tribunal de Deus. Verdade. O profeta estava lendo a cortina do tempo, a voz diz para ele: tu foste um líder, tu vais ser julgado. Paulo vai ser julgado? Vai ser. Se Paulo e Leão Branco vai ser julgado, o que deixa para nós aqui, né? Amém? Aqui começa o julgamento. O julgamento pode ser aqui no coletivo,
Deus traz a palavra e corrige a igreja. Mas o tribunal, irmão, é tu e Deus. E o irmão Branham teve aquela visão, alguém teve um sonho, não estou bem lembrado. Eu vou ler melhor e vou passar para os irmãos. No 6º selo, o irmão Branham disse que viu, quando chegou na hora de as pessoas entrarem, ele percebeu que vinha casal por casal e vinha comparecer diante do tribunal de Deus antes de entrar. Vinha outro casal, o homem dava o braço, a mulher pegava no braço do homem, iam até esse tribunal de Deus, passavam pelo tribunal, depois entravam. Então não se esqueça, todos nós vamos ter que comparecer diante do tribunal de Deus. Amém? Amém. E aí, irmãos, eu vou ler aqui esse parágrafo aqui que é importante. O profeta diz assim, ó, sobre o julgamento. Recorde, o primeiro trono de julgamento estava sobre a terra e estava no jardim do Éden. O primeiro trono de julgamento estabelecido por Deus foi no jardim do Éden. O último trono de julgamento estará sobre a terra no fim dos tempos, o trono branco. Mas quando Jeová desceu, eu posso imaginar que lá não havia nem mesmo uma estrela para brilhar. Estava tão escuro naquele pequeno jardim que uma vez era tão claro. O pecado havia manchado aquilo, havia tirado a luz do meio deles. Era a condição que estava lá no jardim do Éden. E aí eu imagino, né? Imagino que quando Deus desce e os seus filhos que estavam ali sabiam o que eles tinham que encarar, eles correm e se escondem. Aí eu disse no culto, irmão, eles se esconderam porque ninguém quer encarar Deus como juiz. Verdade. Todo mundo quer encarar Jesus como curador, salvador, libertador, o amor de nossas almas, o amante de nossas almas, mas como juiz, ninguém quer encarar. Todo mundo foge de Deus como juiz. É verdade? E aí, irmãos, aí vou contar aqui um testemunho rapidinho. Essas experiências Deus deixa a gente ter, serve de ajuda para o povo. Estava contando outro dia para os irmãos que eu tive uma experiência ruim esses dias de noite. Jantei, me deitei, e travesseiro baixo, botei o travesseiro na cabeça, deitei com a barriga para baixo, e aquilo me pesou o estômago. E eu comecei a me sufocar, e comecei a passar mal. E tentava me acordar e não conseguia, parecia que eu estava preso numa dimensão, eu não conseguia sair daquela dimensão. E preso naquela dimensão, eu ficava pensando assim, olha como é que a mente da gente trabalha rápido. Meu Deus, será que eu morri e estou na 5ª dimensão? Não, mas, é claro, irmão, Deus deixa a gente ter essa experiência, porque eu tenho que passar isso para frente. Olha o pensamento. Será que eu morri e estou na 5ª dimensão? E aflito porque eu não conseguia sair daquilo ali. Parecia que eu fazia uma força e não conseguia sair. Aquela coisa horrível assim. E estou ali pensando, mas... olha o pensamento. Porque a mente humana sempre quer arrazoar. Tá, mas... se eu morri... como é que eu não passei pelo tribunal de Cristo? Pensei assim. Mais uma barganha para me sair dali. Não tem, irmão? Assim, ó. A tua alma sempre vai saber a verdade. A tua mente arrasou, mas a tua alma sempre sabe a verdade. E no julgamento, irmão, não é a mente, é a alma. E aí, irmão, na hora minha alma falou. Eu disse assim, mas se eu for no tribunal de Deus, eu vou dizer o que para Jesus? Aí eu me acordei, saí daquilo, né? Meu Deus do céu. Pensei, que verdade. O que tu pode dizer para Deus se chegar no tribunal de Deus? Fui bonzinho? Fui na igreja? Dei meus dízimos? Não é verdade? Não tem, né? Diante de Deus, irmão, nenhuma carne se justifica, né? Tem? E aí eu fiz um gráfico para os irmãos lá em Araranguá, deixa eu fazer aqui rapidinho. Se vocês conseguem ver daí as irmãs, né?
Fiz um gráficozinho para os irmãos lá, mostrei assim, uma coisa boa que o George me passou ali. Mostrei para os irmãos assim, ó. Nós temos aqui, vou colocar assim, aqui nós temos a mulher em pecado, que a mulher pecou, e aqui nós temos o primeiro julgamento, né? Vai ser o primeiro julgamento, a mulher pecado e o julgamento de Deus. E irmão, e não adianta, o profeta disse, né? Na mensagem, a perfeição, quando ele estava julgando aquela mulher, que ele viu os próprios pecados dele, ele disse, ó, eu sabia que um dia eu teria que estar diante de Deus naquele julgamento e chegaria lá com os meus pecados. Irmão, as pessoas têm que ser conscientes disso. Oh, Jesus! Aleluia. Ou tu te enfia dentro de uma religião, chamada mensagem, e descansa na religião, só da mensagem. Isso não quer dizer nada. E eu estou vendo, irmão, que as pessoas se enfiaram dentro dessa religião chamada mensagem. Não que a mensagem é uma religião. As pessoas fizeram da mensagem uma religião para si vestir como folha de figo. Ah, eu sou da mensagem, grandes coisas. Meu Deus! E quando o profeta veio dizer, eu sabia que eu ia ter que comparecer diante de Deus com os meus pecados. E aí, volta a visão que eu tive, e o que eu vou dizer para Deus? Que a Bíblia diz, diante de Deus, nenhuma carne se justifica. E Deus, até, irmão Edgar, te dá oportunidade. Lê Isaías 20. Mostre a tua razão. Arrazoemos? Mostre alguma coisa para ver se eu posso te justificar. Deus dá oportunidade para as pessoas virem. Vinde, arrazoemos. Vamos ver se tem alguma coisa que possa justificar vocês. Claro. Aí quando Deus viu que não tinha nada que o povo tinha, o Deus rico em misericórdia, né? Aí então Deus traz o caminho através do sangue. Ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como escarlate, se tornarão branco como a lã. Ainda que seja vermelho como carmesim, se tornarão mais altos que a neve. É a única forma que vocês podem se apresentar. E aí, irmãos, o que eu disse? Entre o pecado da Eva e o julgamento de Deus, no meio do caminho ela teve que encontrar aqui, ó, o Adão, né? O Adão é um tipo de Cristo. Bem! E aqui ela teve que ter uma intimidade, né? Uma intimidade com ele, né? Conheceu Adão, sua mulher. Eu não vos conheço. Conhecer é intimidade. Amém? Amém! Ela procura Adão. Ela sabia que ela tinha que chegar diante do julgamento. Ela sabia que ela tinha que ter um álibi para chegar nesse julgamento. Ela sabia que ela tinha que formar uma defesa. E a defesa que ela precisava era encontrar Adão, um tipo de Cristo. Quando ela encontra Adão, um tipo de Cristo, ela se torna íntima de Adão e recebe no seu ventre a semente de Adão. Amém! Quando ela chega no tribunal de Deus, ela chega já com a semente de Adão no seu ventre. Deus olha e diz, bah, mulher, não posso te matar, não posso te condenar, parte minha está em ti. Aleluia! Não é tu, Ah, tu é aquela pecadora mesmo. Mas isso que está em ti, amém! te absolve. A vida de Cristo que está em ti, te dá liberdade. Perdoa o teu pecado. Aleluia! Essa intimidade que ela teve quando ele se apresenta com a semente. Oh, Cristo! E dali sai a grande profecia, né? Da semente da mulher. Aleluia! Não que a mulher tenha semente, mas a semente que tu recebeu. Perfeito! Essa aí vai vencer o pecado na tua vida. Vai pesar na cabeça da serpente. Aleluia! Aleluia! Então, irmãos, Oh, glória! pegue esse quadro. Pegue esse quadro em nome de Jesus, todos nós. Peguem isso
e coloque você lá como uma mulher em pecado. Aleluia. Coloque esse julgamento, tribunal que todos vamos ter que comparecer. Aleluia. Pastor, o que eu preciso fazer? Encontre o teu Adão. Amém. Encontre a Jesus Cristo. Tenha intimidade com Ele. Aleluia. Torne-se íntimo de Jesus. Amém. E aí, por isso que eu iniciei falando. Como é necessário, irmão, falarmos que você tem que buscar o Espírito Santo. Verdade. Que você tem que buscar o novo nascimento. A única maneira que alguém pode chegar diante do tribunal de Deus é chegar, Senhor, sou tudo isso mesmo, não presto, Senhor. Tudo que eu fiz até hoje, fiz tudo errado. Mas de quem é essa semente no meu coração? De quem é esse selo, Senhor? De quem é essa vida que está pulsando dentro de mim? E Deus, esse tribunal, poder olhar e dizer, é parte de mim, não posso te matar. Perdoado, absolvido, vem para minha direita. Oh, irmãos. Amém. Aleluia. Como o Espírito Santo tem insistido isso conosco, irmão. Alguém disse, pastor, está sendo repetitivo. Não importa que eu seja repetitivo. Eu quero que os irmãos captem a visão. Verdade. Capte que a única maneira de você comparecer diante desse tribunal de Cristo, saia absolvido, encontre a Jesus. Amém. Seja íntimo dele. Aleluia. Comece a ter intimidade com Cristo, irmão. Aleluia. Aleluia. Vocês estão felizes? Amém. Oh, glória a Deus. Aleluia. Oh, Deus. Coisa boa essas coisas, né? Aleluia. Estava lendo também aqui, irmão Brena. Já vou encerrar, irmão. Sei que a hora já está. Já é quase 9h30. Só mais uns 5 minutinhos que já estou encerrando, tá? Aleluia. Aí o profeta falando aqui. Deixa eu ver se é aqui. Só um pouquinho, deixa eu só ver onde é que eu estava lendo aqui. Oh, glória a Deus. Como Deus é bom, né, irmãos? Deus é bom, Deus, o Senhor nos ama, né? O profeta diz assim, aleluia. E ao redor do trono havia 20, o profeta está 24 anciãos, né, ao redor do trono. Agora vê o quê? Onde está o trono agora? No seu coração. Então, irmão, se o trono de julgamento está no nosso coração, então é uma boa oportunidade de nós começarmos o nosso julgamento. E o julgamento já começou pela casa do Senhor. Estamos sendo julgados pelo Senhor. Amém? Você crê assim? Vamos passar por esse julgamento? Vamos passar. Amém? No seu coração, no coração de quem? Dos membros das 7 eras da igreja. Cristo. Dizer uma palavra contra os seus atos, você é condenado. Você responderá por isso no dia do julgamento. E quem julgará a terra? Os santos julgarão a terra. Amém. Aí o profeta diz assim, quem Daniel viu chegando com milhares de dezenas vezes milhares de dezenas? Os santos. E os livros foram abertos, pecadores, outro livro foi aberto, que é o livro da vida, as Virginésia, que também é outra escritura que as pessoas pensavam que era para o trono branco, Daniel capítulo 7, e não é. Daniel capítulo 7 acontece também no julgamento da terceira vinda. Nós vamos chegar a isso, a um outro culto, né? Vamos chegar lá, o ancião de dias. Oh, Jesus. Um semelhante ao filho do homem, vindo ao ancião de dias. Oh, Jesus. Oh, meu Deus. Deus te ajuda, Deus me ajude, né? Oh, que coisa. Pode você ver isto? A igreja Nessa é aquela que saíram para encontrar o noivo e deixaram o azeite acabar nas suas lâmpadas. Nunca entraram nisto. Nunca deixaram Cristo tomar o controle para que ele pudesse operar milagres e falar em línguas e fazer maravilhas e coisas para provar que ele vive na sua igreja, né? Vê que as Nessas foram essas que foram se acomodando. Ah, meu pastor disse que agora essas coisas não tem mais na mensagem, não precisamos mais disso. Ah, o pastor nos ensinou que agora se a gente ouvir dizer amém para a mensagem, estamos salvos. Não é verdade, gente. Isso é o pensamento de Nécia. A prudente está atrás do azeite. Ela quer ser cheia do Espírito Santo.
Ela não quer perder o rapto. Ela sabe que ela só pode comparecer no tribunal com azeite. Amém. Aleluia. Ela sabe que se ela não tiver o azeite, ela vai ter que passar pelo julgamento da tribulação. Meu Deus. A Nécia se acomoda. Toda a mensagem, creio na mensagem, a mensagem mudou minha vida, me santifiquei. Isso é bom, mas não é tudo. Ela deixou o azeite. Não deixa o azeite, irmão, não deixa o Espírito Santo. A mensagem é maravilhosa, é maravilhosa. Ouvirmos é maravilhoso, é maravilhoso. Esse estímulo que a mensagem traz é bom? É bom. Mas não te esqueça, o vinho sempre está acompanhado do azeite. O vinho e o azeite sempre andam junto, em conjunto. Deus te dá vinho novo, Deus te dá azeite para suportar a prova do vinho novo. E aí, a razão pelo qual nós vimos tantas pessoas fracassadas na mensagem, que creram em tudo, hoje não creem mais nada, receberam azeite e nunca receberam o vinho, nunca receberam o azeite. Estourou os odres deles, né? Amém, Jesus. Irmão, tinha mais algumas coisas aqui que eu queria ler, mas a nossa hora tem passado. Vamos colocar de pé. Glória a Deus, aleluia. Deus é bom, Deus está aqui nesse lugar. Glória a Deus. Eu sei, irmãos, que nós estamos aqui numa caminhada. E sei que essa caminhada não é fácil, irmãos. É uma caminhada difícil. Ninguém está aqui num piquenique. Eu não estou num piquenique. Eu me acordo constantemente com a minha espada na mão, irmão. Sendo golpeado pelo diabo. Todo dia. Nós estamos vivendo um tempo que o ataque do diabo está sendo como nas grandes guerras, né? Que eles faziam aqueles ataques maciço, que não dava nem tempo de o exército se recompor. Às vezes, irmão, tu sofre um ataque maciço tão grande que tu não consegue nem raciocinar se tu é filho de Deus ou não. Tu quase te frustra. Mas parece que nem sou filho de Deus. Não te frustra, irmão. É ataque do diabo. Mas ouçam isso. O Senhor está vindo ao nosso encontro. O socorro bem presente na hora da angústia está chegando para ti. Aleluia. Deus entra na guerra nesta hora. Aleluia. Vai dar uma acalmada, te acalma, te equilibra, te recompõe. Põe os homens em marcha. Porque clamas, diga ao povo que marche. Vamos em frente. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E vai chegar a hora quando nós pendurarmos as nossas armas. E o profeta disse assim, trazendo um conforto para o eleito. Ele disse, quando eu chego nessa terra, ela é minha. Essa terra é o Espírito Santo. Eu estou em casa agora, em Canaã. Estou sujeito a qualquer coisa que Deus queira me usar. Estou andando em terra santa, um filho do rei, todo vestido e preparado. Tenho saído do Egito, vindo até a terra prometida, aguentado o julgamento, passado pelo Jordão, até essa abençoada promessa. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Senhor Jesus, estamos passando por um julgamento no deserto, Senhor. O grande Deus desceu nesta era. Desceu na característica de um juiz supremo dos céus e da terra, trazendo um julgamento, Senhor, para a tua igreja. Verdade. Não julgando a nós como indivíduos, mas julgando o pecado em nossa vida. É verdade. Um dia aqueles homens, diante daquela mulher adúltera, estavam prontos para uma condenação. E o Senhor olhou para ela, julgou o pecado na sua vida e disse para ela, vai, e não peques mais. Mas
Se eles não te condenarem, eu também não te condeno. Oh, Senhor, temos chegado até aqui, Senhor, passando por esse árduo deserto. Deixa, meu Deus, nessa noite, filhos e filhas de Deus que estão nesse lugar, pisar nessa terra, dizer: ela é minha. Tenho chegado em casa. Estou em casa agora. Estou em Canaã. Venci o julgamento de Deus. Me apresentei diante dele com a semente na minha alma, com a semente de Cristo no meu coração. Oh, glória a Deus, aleluia. Estou pronta agora. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor, pela confirmação da tua palavra. Amém. E saber que o Senhor está no nosso meio, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, clamarmos, buscarmos por mais de ti, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse culto abençoado, Senhor. Muito obrigado pela tua palavra. Esta é a minha oração e meu agradecimento no precioso nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Aleluia. Só pode ser tua graça, só pode ser tua graça, nada mesmo eu fiz. Glória a Deus. Sim, tu me escolheste, guardou todos os meus passos e me fez tão feliz, e me fez tão feliz. Como não amá-lo, obedecer e desejá-lo, sem me possuir, sem me possuir, é teu todo o meu ser, dominador da minha vida, com gratidão, respiração. Mais uma vez, só pode ser tua graça. Glória a Deus, aleluia. Só pode ser sua graça, só pode ser sua graça. Nada mesmo eu fiz, nada mesmo eu fiz. Sim, tu me escolheste, guardou todos os meus passos e me fez tão feliz, e me fez tão feliz. Como não amá-lo, obedecer e desejá-lo, se me possuir, se me possuir, é teu todo o meu ser, dominador da minha vida, com gratidão, respiração.